Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o meu amigo Tuco, o Rogério Mendes, né? O sobrenome do meio do Tuco é Valconer, não é isso? Valconer? Malcomes. Malcones. Ó, já tem sobrenome já de escalador alpinista. Alemão. É. Legal. E me diga uma coisa, agora nós vamos entrar aqui com a visão belíssima do Itacolomi, nos termos técnicos, né? A gente sabe que a origem da prática esportiva recreativa é lá nos Alpes, por isso que começa a se chamar alpinismo, né? Mas o montanhismo é uma coisa muito mais abrangente, né? O que você pensa que é o montanhismo? Olha, o montanhismo, para mim, ele significa qualquer atividade que você possa fazer que esteja na montanha, né? Então, uma caminhada, né, um passeio com a família de carro pelas estradinhas off-road aqui, uma pedalada de mountain bike, né? Você, por exemplo, andar de caiaque nos rios aqui, contemplando as montanhas, eu acho que tudo isso envolve o montanhismo, né? Então, para mim é bem abrangente, né? Eu acho que é É um muito estilo de vida, facilitado. né? Exato, né? Então, pô, para mim é bem vasto, né? Tá na montanha é montanhismo. Excelente. E aí, uma das coisas que a gente pode começar para quem é sedentário iniciante é a escalaminhada. Fala um pouquinho do que significa escalaminhada para a gente. A escalaminhada, ela na verdade, ela é como se fosse o primeiro nível de dificuldade que a gente classifica as vias escalada. Ela deixa de ser uma trilha de aproximação, ela deixa de ser aquela trilha mais puxada e passa a ser aquele trepa-pedra, onde você tem que se puxar pelas raízes, você tem que usar os joelhos, você tem que sentar. Então, já não é uma caminhada, mas também não é uma escalada, né? É É uma aquela. trilha que de vez em quando você tem que ficar de quatro apoios, né? Exatamente, né? Você vai até praticando alguma coisa do parkour ali para conseguir transpor os obstáculos, né? E geralmente, quando a gente não escala ainda, você nessa escalaminhada, você acha que você está escalando. Você fala, nossa, estou escalando aqui, cara, né? E aí surgiu esse termo, né, da escalaminhada. Legal. Rogério, quando uma pessoa vai lá, então, vivenciar a sua escalaminhada, é, vamos dar 3 dicas aí para a pessoa do que ela deve saber para não fazer, né, quando estiver lá no montanhismo, numa escalada. Tem 3 coisas que eu acho que são fundamentais, né? A primeira delas é que quando você estiver na base de uma parede, de uma falésia, onde tiver escaladores em cima, proteja-se, né? Então, esteja de capacete, né? Se você chegar lá de bicicleta, por exemplo, tiver gente escalando, não tira seu capacete, fica com ele, né? Porque as coisas caem lá de cima, não adianta, né? Pode quebrar uma garra e cair, pode o cara pegar o celular para tirar uma foto e deixar cair. Então, às vezes, é mais importante quem está embaixo estar de capacete do que quem está em cima, né? Outra coisa é que quando cai alguma pedra, geralmente quebra uma garra ou o seu pé desloca alguma pedra, o escalador costuma gritar, né? Pedra! E quem está embaixo imediatamente olha para cima. E é errado você fazer isso. Porque aí você olhou para cima, você pode tomar uma pedrada na cabeça, mesmo estando de capacete. Porque vai Então, na quando cara, alguém né? então, gritou, ouviu a palavra pedra, se protege, né? E de preferência corre para perto da parede, porque a tendência é a pedra ir batendo e cair um pouco longe da pedra. Então, quanto mais colado na rocha você tiver, mais chance de não ser atingido você vai ter, né? Nossa, uma super dica de gestão de risco, né? Então, o escalador tá lá, aí ele puxou, saiu rolando uma pedra, ele vai gritar pedra e a tendência é que essa pedra que está rolando,
ela não fique próxima da rocha, né? Ela se desloque. É como o soldado gritar granada! Aí você vai para... Você pode, é mais ou menos isso, né? Mas é uma coisa que acontece muito, né? E pedras caem, não adianta que elas caem. A terceira dica eu gosto muito, porque ela também serve até para rapel em área urbana. Fala aí para gente. Sim, sem dúvida. A terceira dica é o quê? Primeiro, se você tiver cabelos longos, né? Que não é o meu caso, você deve amarrar eles e deixar eles bem protegidos, porque eles podem enroscar no freio e aí você não consegue tirar, né? Mesmo que você tenha uma tesoura ou um canivete, você vai ter que aliviar, tirar uma das mãos, pegar isso em algum lugar, então isso pode realmente ser um problema sério, né? E então proteja, guarde os seus cabelos, amarre, deixe bem, né, acomodados. E, obviamente, se você for escalar, tiver numa área de escalada e for escalar, não use anéis, alianças, né, pulseiras, até mesmo relógios, porque aliança, principalmente, você pode estar com o dedo entalado em alguma agarra, sofrer uma queda e essa aliança vai arrancar o seu dedo, né? Então, existem fotos, relatos impressionantes em relação a isso, mas é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, né? Eu mesmo nem uso aliança mais, porque de tanto tirar e colocar, acabou que eu acostumei a usar sem, né? E a esposa escala junto também para dar uma conferida, né, Tuco? Pois é. Vamos falar um pouquinho agora dos tipos de escalada, que é uma coisa muito legal para a gente saber. Fala aí para a gente, né, em termos gerais, quais são os tipos de escalada que a gente pode fazer. Aí está bem detalhado, né? Mas basicamente a gente tem três tipos, né? Que é a escalada em boulder, né? São os matacões, que não precisa de corda, tecnicamente você vai ter uma dificuldade ali, vai usar sua sapatilha, e os tatames, né? Uns crash pads para absorver sua queda. A segurança geralmente é feita com o corpo pelos seus amigos, e você escala ali em dias quentes ou em dias que você não tem muito tempo de uma forma mais rápida. Aí você tem as escaladas esportivas, né? Que são aquelas vias bem técnicas, que o pessoal fica pendurado mesmo, que tem muita força, né? Escaladas atléticas mesmo, até olímpicas, pode-se dizer. E você tem a escalada, que é a escalada tradicional, clássica, que são escaladas de vias mais longas, de paredes, né? Então, basicamente, você tem essas três escaladas aí, e dentre elas existem algumas variações, né? Como o chamado Big Wall, por exemplo, são escaladas que você fica mais de 2 dias na parede, né? Aquelas escaladas que levam 3, 4 dias, uma semana até para Você serem dorme concluídas. preso na parede, né? Dorme preso na parede, né? Então, são escaladas tradicionais, clássicas, mas que tem outro nível de, assim, classificação entre elas, né? Tem o top rope também, que são aquelas escaladas com a corda já de cima, igual você vê nos ginásios, né? Onde você não tem risco nenhum, o risco é controlado. Ideal para você colocar um iniciante ali, para ele sentir a atividade como é que é, sem o menor risco, né? Com tudo extremamente bem controlado. Mas basicamente são, né, o boulder, a escalada esportiva e a escalada tradicional e clássica. Essas são as três facetas mais assim interessantes e subdivididas, né? Muito obrigado. E aí você que está nos assistindo, né, tá aí a dica das subdivisões para se você quiser se aprofundar. Mas para quem está iniciando, às vezes até um termo chamado via, né, a pessoa fica assim, tá, mas via o quê? Não estou vendo nada, né? O que é uma via na escalada? Então, Rogério. A via, ela nada mais é que o caminho a ser seguido, né? Pode ser chamado também de rota, né? Então, é o caminho que a escalada segue, né, através da parede. E essa via, muitas vezes,
ela tem uma linha que ela é visível, né? Então, você olha e já identifica, como, às vezes, as fendas, né? Saliências e tal. Agora, tem certas vias que a parede é muito lisa, então você acaba não enxergando nada. Mas ali você tem as vias, através do croquis, você consegue entender que ali tem um caminho, que ali tem uma rota, que ali tem uma via, né? Então, basicamente é isso, né? Com o tempo, você acaba tendo uma leitura disso, você acaba desenvolvendo uma técnica para identificar essas vias e também umas possíveis linhas, né? Mas, basicamente, é o caminho da escalada. Daqui a pouco a gente até vai ver um desenho de croquis aí que você, né, nos fornece. Claro que na escalada esportiva está cheio de agarra, aí é o instrutor que vai dizer, sua via são as agarras rosas, por exemplo, né? Mas a gente sabe também que as vias elas têm dificuldades diferentes. Você podia dar uma geral para a gente sobre essa classificação? Posso, sim. Esse é o que mais, assim, atormenta os escaladores, né? No primeiro momento, dificilmente a gente vai saber, quando a gente começa a escalar, qual que é o nível da via, isso pouco vai adiantar, porque você só tem duas formas de saber isso. É entrando e tentando fazer a escalada, né? Então, você vai ter as vias que você consegue fazer e as vias que você não consegue fazer, né? Em cima disso, você vai o quê? Criar ali um nível de referência e saber quais que são as vias mais propícias ao seu tipo de escalada. Mas então a escalaminhada seria o primeiro nível, e aí você tem as vias de segundo grau, terceiro grau, que são escaladas tecnicamente mais fáceis, né? Depois você tem as escaladas de quarto, quinto grau, são escaladas moderadas. Aí vem a de sexto, sétimo, são escaladas difíceis. E de oitavo, nono grau já são dificílimas, né? Décimo e 11º grau, extremamente difíceis. A escalada brasileira, ela vai de segundo a 11º grau. E dentro desses graus existe também uma variação, né? Onde você tem ali, por exemplo, do segundo grau até o sexto grau, ela tem ali o grau da via e o superior. O superior é como se fosse, por exemplo, terceiro grau, mas não é um terceiro, é quase um quarto, então é um terceiro superior, né? E assim até o sexto. Do sétimo em diante, ela é subdividida em três. Então, você tem o 7A, o 7B e o 7C. Então, ela tem ali 3 níveis de dificuldade dentro daquela classificação, né? E essa graduação, esse grau, ele não tem nada a ver com a inclinação da rocha. Muita gente confunde isso, fala, pô, mas quantos graus? Não, não. O grau é o grau de dificuldade, é o nível de dificuldade, né? Então, é basicamente isso, né? E um escalador aí mediano, né, ele vai escalar na casa do quinto grau aí, né? Geralmente é isso. Mas vai depender muito do seu biotipo, né, da sua estilo de agarra que você gosta, do quanto você tem força nos ombros ou no quadril. É muito peculiar isso de cada um, né? Cada um gosta de um estilo, cada um tem um prazer diferente, uma atratividade diferente para essas questões. E aí, Tuco, não adianta querer aplicar essa classificação que é para rocha, natureza, para quando ele vai no ginásio ou na escola de aventura, porque aí na parede artificial é outra classificação, não é isso? Na verdade, assim, no ginásio dá. No ginásio você tem ali, né, marcado por cores, fitinhas adesivas. Hoje eles já estão até mudando e colocando essa coloração nas agarras. Então você tem a via de agarras de determinada cor que ela tem um nível de dificuldade. De uma outra cor já é um nível maior, né? Mas basicamente até hoje as agarras, as rotas são marcadas com pequenos adesivos e você segue as cores, tá? E a escalada artificial, ela não significa que ela é uma escalada de ginásio. A escalada artificial, ela é quando você não consegue escalar com os seus membros
superiores, inferiores, escalada, né, praticamente em livre, que a gente fala, você vai progredir através dos ganchos, através dos equipamentos. Então, aí é uma progressão artificial. E essa progressão, ela é muito compatível com, por exemplo, o alpinismo industrial, né? Você também consegue simular isso num ambiente indoor, mas na rocha também, acima do 7º grau, por exemplo, já quando você não consegue escalar com seus braços, com a sua força, aí você passa a progredir em artificial, que a gente fala, o que é essa graduação que está aí, A0, A1, A2, A2+, e tudo mais, né? Então, essa é uma graduação específica da progressão em artificial, tá? Que é uma outra modalidade da escalada. Não E sei se eu aí, fui claro. também tem em relação ao tempo que você demora na escalada, né? Então, é outra forma de periodizar, o que a gente chama na educação física de periodização do esforço, porque você tem, às vezes, assim, essa via aqui, você vai fazer muita força, o grau de esforço é quase 100% do máximo. Só que o tempo de duração pode ser curto, mas às vezes você pode ter uma via que é até relativamente fácil, só que ela demanda muito tempo para ser vista. E aí a ideia do grau de duração, né, que na educação física a gente chama de volume do esforço. Fala um pouquinho da codificação, então, do grau de duração para a gente na escalada. Sem dúvida, isso que você disse é totalmente pertinente, né, a essa questão da duração. Mas ela envolve também uma questão que é a logística e a estratégia, né? Então, por exemplo, se você vai entrar numa via que tem ali um dia inteiro de escalada e você está numa fase do clima que está previsto chuva na parte da tarde, você pode se complicar durante essa escalada. Então, você já sabe que não é o dia ideal para você entrar naquela via, né? Da mesma forma, como você vai fazer uma escalada de um dia inteiro, por exemplo, uma escalada que dura 20 horas, você tem que já aprovisionar toda a sua água, todo o seu alimento, né? Dividir isso com os seus companheiros de cordada para que o peso fique bem equalizado entre todos e você não seja surpreendido com a falta de hidratação ou a falta de energia, né? Então tem tudo isso, né? Não é só a questão física, mas a questão logística e da estratégia também, que vai ser assim totalmente realizada, né? Fundamentada em cima da duração, né? Poxa, Rogério, eu aprendi bastante agora. Por exemplo, se às vezes eu vou fazer um D6, eu tenho que calcular a quantidade de alimento e água, porque eu posso morrer desidratado levando pouca água, né? Exatamente. E geralmente nesses croquis, né, nessas informações, eles informam inclusive se tem água ao longo da trilha ou não. Porque se não tiver água, você já tem que provisionar água, inclusive para a trilha de aproximação e para a trilha de retorno, né? Dá um Então, exemplo aí nesse croquis que você trouxe para a gente. esse croquis já é um croquis de uma via de 5º grau, né? Que é o grau geral da via, e ali em algarismo romano está escrito 5º superior. O 5º superior, então, ele é o crux da via, ele é o lance mais difícil da escalada, né? Porque tem isso também. Você tem, às vezes, uma via que é classificada de 3º grau, mas esse 3º grau, ele é um mix, ele é um resumo de todas as frequências dos graus que tem na via. E muitas vezes, durante essa escalada, você tem um lance ali de 5º grau. Então, ela é uma via fácil, né, de 5º grau, mas ela tem um 5º sup ali, que é um grau a mais. Então, você tem que ter aquela carta na manga para você poder saber que você tem que mandar esse lance. E aí tem um A2 ali do lado. Significa o quê? Que esse 5º superior, se você não conseguir fazer ele em livre, você pode fazer em artificial. E o nível do artificial, a graduação do artificial é A2, né? Então, ele te dá duas opções aí. Ele é um 5º grau, você tem ou o 5º sup ou o artificial nível 2. Você tem duas formas de fazer.
Então, aí não é obrigatório você mandar o quinto superior, você pode fazer em artificial, tá? Ele te dá também a metragem da via, né? Ele te dá o ano da conquista, os conquistadores, a quantidade de equipamentos que você precisa, e nessas legendas você tem aí a identificação do que é uma fenda, do que é um teto, de onde é o platô, né? Tudo isso você consegue analisar antes de entrar na via, né? Então, muitas vezes você só vai entrar na via e se expor a esse risco se você efetivamente tiver um domínio dessa técnica, né? Tiver preparado fisicamente, se a condição climática for favorável para isso, e se o seu parceiro também tiver nas mesmas condições, porque senão é uma coisa que é difícil você, né, fazer sem que esteja bem alinhado com o seu parceiro. Poxa, olha, foi uma grande aula agora, eu adorei. Realmente, assim, tinha coisa que eu não conhecia, e eu achei que você foi muito didático. As pessoas que estão nos assistindo aí certamente também vão ficar muito gratas por essa aula de introdução. Mas você que está nos acompanhando aí com o Rogério, nós temos agora mais um bloco que a gente vai falar um pouquinho dos tipos de agarra, não é, Rogério? Ah, sim. Então, Essa, essa é a parte, né, mais, assim, aterrorizante um pouco, digamos assim, né? Mas existem várias opções de agarras, né? prepare sua mão, então, porque o Rogério estará conosco no último bloco e vai nos falar aí do terror, né, dos calos, né? É a hora agora de sangrar